tempo que eu não apareço por aqui. Esse vídeo aqui é um pouco da uma mudança que eu estava querendo trazer pro canal depois de muito tempo, que é trazer mais formato vlog e tudo mais, etc. Eu acho que fica mais legal, mais dinâmico pra assistir. Eu gosto de assistir vídeos nesse formato. É legal de fazer, é legal de editar e aí fica mais legal também de mostrar pra vocês. O vídeo de hoje, ele é um vídeo de um projeto que eu quero trazer aqui pro canal, que é baseado no desafio Not So Berry da área de The Sims. E antes de eu começar falando sobre isso um pouco, eu queria falar pra vocês e pedir desculpas se vocês estiverem ouvindo zoada, barulho de obra no fundo, porque eu tô com duas obras acontecendo, uma no fundo da minha casa e outra na lateral. E é extremamente difícil, porque são poucos momentos que eu tenho pra gravar e acaba que pode ser que juntem com essa ideia, então eu vou tentar sempre gravar em locais que abafem um pouco o som, só que aqui não abafa tanto o fundo da obra, mas é o que temos pra hoje. São poucos momentos, então a gente vai aproveitar esses momentos aí o tempo todo, mas pode ser que vocês acabem ouvindo realmente em algum momento o barulho no fundo. E antes de eu continuar a falar sobre isso, não esquece de se inscrever no canal, compartilha. Quando vocês compartilham, vocês comentam, vocês dão like, vocês ajudam a entregar o vídeo pra mais pessoas. E se vocês quiserem ajudar mais um pouquinho ainda, aqui na descrição tem o link da Amazon, então se vocês comprarem pelo link qualquer coisa que vocês queiram, lá na Amazon, vocês vão estar ajudando o canal aqui sem estar pagando nada mais que isso. Mas deixa eu explicar pra vocês o que é o desafio Not So Berry. Então o desafio Not So Berry é um desafio que existe no The Sims, que é um desafio por gerações. Então cada geração é uma cor e essa cor existe algumas coisas que vão ali sendo obrigatórias pro desafio. Como a carreira, você precisa atingir o nível 10 da habilidade X, você precisa atingir o nível 10 da habilidade Y. Ao longo do desafio aqui, vocês vão entendendo. Então, basicamente, como eu sou extremamente viciada em The Sims, eu já participei de todos esses desafios que criam aí, então eu acabei que juntar um útil ao agradável, então eu trouxe pro mundo literário, que é outra coisa que eu amo também. Então, basicamente, eu criei aqui 10 gerações, porque existe 10 gerações e existe vários outros tipos de desafios, né? Vai ter outras gerações, mais gerações, depende aí de onde você pesquisa a fonte. Mas eu usei a fonte que eu uso normalmente para jogar e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aonde foi que eu peguei os momentos aqui com as 10 gerações pra gente fazer os 10 desafios aqui e ler os 10 livros. Eu vou deixar na descrição com tudo que eu coloquei e você pode escolher o livro que você quer ler se você quiser ler junto comigo com esse desafio, tá? Então eu vou falar aqui quais são as 10 gerações e quais são as habilidades e tudo mais. Eu já escolhi previamente os livros, mas eu não vou contar aqui pra vocês. Eu só vou contar quando o vídeo sair, que vocês verem que eu estou lendo esse livro. Mas nesse vídeo aqui eu vou estar lendo o primeiro livro, que é o primeiro desafio, por isso eu vou comentar sobre ele também. Mas vamos com calma. Então eu tô com a minha cola aqui pra eu mostrar pra vocês mais ou menos como foi que eu identifiquei aqui as coisas que eu queria trazer pra vocês. A diferença é que no The Sims você existe uma cor de cabelo, uma cor de roupa, uma coisa específica que você vai usar no seu sim. Eu decidi não utilizar a cor, porque ou ia ficar muito difícil achar algo que casasse com a cor e com a ideia do livro. E eu também queria aproveitar os livros que eu já tenho em casa pra ler, então eu fui encaixando a maioria dos que eu já tinha, um ou outro que eu não tenho. E a segunda coisa também é que ia ficar muito fácil se eu usasse só a cor, né? Então eu preferi usar as outras artimanhas que tem dentro pra poder conseguir, né, atingir aí o desafio. Mas basicamente vocês vão entender aí o que é que eu vou falar. A primeira geração, que é a geração 1, que é o que a gente vai estar lendo nesse vlog aqui, é o Menta e Hortelã, que é sobre a personagem, né, o Sim, ele precisa ter aí uma carreira de cientista, ela pode atingir a habilidade de lógica e a habilidade de travessura. E aí a minha escolha para esse vídeo aqui foi A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood, que é envolta aí toda essa questão de habilidade de lógica, né, a questão de cientista e tudo mais. A hipótese do amor já tem 2 cientistas e aí a gente tem A Razão do Amor também, que vai continuar na mesma vibe como todos os livros da autora. Então, por esse motivo, foi o livro que eu escolhi pra gente aqui. Vocês podem ver que a capa dele é rosa, não é verde, mas enfim, né? Eu preferi escolher esse livro. Eu ia fazer em outro debate, que era pra dar uma segunda chance ao autor, mas eu estou dando ainda a segunda chance ao autor, só que de uma forma diferente em outro desafio, e eu acho que fica mais legal nesse desafio do que só dando a segunda chance pro autor. Então esse aqui foi o livro que eu escolhi pra gente ler durante esse vlog aí, dar uma chance pra eles, Hazelwood, e fazer aí essa ligação na geração 1, que é a questão das cientistas e tal, as habilidades lógicas, querendo ou não, você vai ter se você for cientista, pelo menos eu acho, né? E engraçado sobre a Ellie Hazelwood é que eu falei, tipo, a hipótese do amor pra mim é 3 estrelas e meio, então não é um livro muito ruim, é um livro mais ou menos, é um livro ok, é um livro divertido e tudo mais. Só que também naquele livro que eu não foi uma autora que eu falei, eu não quero ler tudo que ela está publicando. Mas eu peguei 2 livros dela em e-book que estava gratuito em inglês.
esses últimos tempos. Então talvez se eu der alguma coisa pra Razão do Amor, talvez funcione aí pra eu ler os outros dois, né? Mas aí seguindo, a gente vai ter a geração rosa vermelha, que o rosa vem da flor rosa, né, que é vermelha, não da cor rosa, porque a gente tem outra geração que tem essa cor, mas também não interessa a cor, só vou dar uma obscura aqui porque é o nome da geração. Que é sobre a carreira de política, romântica e série, cabeça quente. Então, o livro que eu escolhi pra esse aqui, ele envolve muita questão política, mas também um romance. E tem, se eu não me engano, eles são enemies to lovers, mas eu não vou ter certeza sobre a questão do enemies to lovers. Mas é um romancezinho, envolve aí filhos de políticos em países diferentes, que eu acho que vocês já estão ligados qual é, mas eu não vou dizer agora, eu só vou dizer no segundo vídeo. A gente vai ter a geração 3, que é o amarelo, e é sobre a carreira de astronauta, que a personagem, né, o Sim, lá, ela tem que ser nerd, solitária e ambiciosa. Esses são, a gente tem traços, tá? Pra quem não sabe o que é The Sims, a gente tem a carreira que ela tem que seguir, que você tem que chegar até o nível 10 da carreira, que é o ponto mais alto, você vai subindo, né? Você tem as habilidades, então você tem algumas habilidades que você precisa, seu sim vai adquirindo, e você precisa adquirir pra chegar no top 10 da sua carreira. Você tem alguns traços, que são tipo traço de nerd e traço de solitária, já existe, você escolhe lá pro personagem. E essa questão, por exemplo, de ambiciosa também é um traço, mas tem outras coisas, como por exemplo o romântico e série que eu citei na passada, que é um marco que existe lá específico, que eu esqueci o nome agora, que você escolhe pro seu sim, e existem alguns objetivos pra você ir concluindo. E aí você conclui, você ganha aquele marco de romântico em série, e aí você pode fazer outro, dependendo do tempo, pra ganhar uns pontos de recompensas que você pode utilizar de outra maneira dentro do jogo, né? Então, assim, tem várias coisas, então eu fui indo no que achava que dava. E aí, nesse aqui específico, sobre a carreira de astronauta, nerd, etc., eu queria escolher algum livro que fosse baseado no espaço, né? Que se passasse no espaço, poderia ter alienígenas, ou que o personagem fosse astronauta, nave espacial, sei lá, interestelar, algo do tipo. Então foi o ponto que eu quis pensar, porque eu queria fugir um pouco da questão de cientista só, porque a primeira geração já tinha mais nessa vibe. Eu queria ir mais pra essa questão mais de tipo astronauta e tal, porque eu sei que a Ellie Hazelwood, ela tem um livro que se passa na NASA. E aí eu não queria algo assim, eu queria algo mais voltado pra questão do espaço. Então, o terceiro livro eu também escolhi dessa maneira, mas eu também não vou contar agora, só no futuro. A quarta geração é a geração cinza, e aí é sobre atleta, fisiculturista, amante de música e ativo. Então, eu escolhi nesse livro aqui personagens que são jogadores, enfim, que envolvesse, sei lá, líder de torcida, basquete, futebol, alguma coisa voltada a isso. A quinta geração, que é a geração ameixa. A personagem é gênio, meio indeciso, e aí você pode escolher a profissão desse sim, que é médico, cozinheiro, e também o sim da renascença, que é o sim que tem várias habilidades, assim, atingindo o número 10 de várias habilidades. Nesse aqui específico, eu fiquei muito na dúvida, porque ele era um gênio, mas ele também era indeciso na profissão que ele queria, né? Então eu escolhi um livro justamente sobre indecisão, sobre mudança de vida, poderia ser de mudança de cidade, mas eu escolhi exatamente mudança de emprego. Então é quando você fez aquela transição ali no mundo adulto, em que você tá fazendo uma coisa e você decide largar pra fazer outra. Então eu decidi trazer esse negócio aí de sentido de vida e etc, meio indeciso, pra dentro desse desafio, e eu escolhi um livro que muda justamente essa questão da profissão. A geração 6, que é a geração laranja, que é uma carreira criminosa, inimigo do público e maligno também, que é o traço, né? Inimigo do público é o marcozinho lá que ela tem que conquistar. E nesse aqui você pode escolher vários outros. Eu escolhi um relacionado a um crime que acontece e tudo mais, mas aí tem várias opções de livros. Você pode escolher assim, você pode escolher um livro sobre máfia, por exemplo. Tem muitos livros de dark romance, etc, que a pessoa gosta, que é sobre máfia. Então tem muita coisa voltada pra isso. Eu pensei muito também sobre a questão de livros de detetive e tal, de buscar algo desse tipo. Só que eu acho que o outro lado fica bem mais interessante, né? Porque como é uma carreira de criminoso, inimigo do público, um livro que fale sobre roubo ou que acompanhe alguém que seja nessa área mais criminosa, eu acho que fica mais legal do que o contrário. A Rosa, né, que é a de sétima geração, é autor best-seller, negócios e criativo. Então, nesse caso aqui, eu decidi escolher um personagem, um livro que o personagem ele fosse escritor ou que envolvesse muita questão dos livros, né? Que mesmo que ele não fosse escritor, fosse alguma coisa relacionada à livraria e tudo mais, então foi algo que eu tirei pra botar esse livro aqui que eu escolhi nessa filosofia, nessa geração.
A geração 8, que é o Pêssego, é sobre detetive, arte da comédia e brincalhão. E aí, nesse aqui eu escolhi um livro de comédia, só que ele também tem um pouco de detetive, questão de investigação e tudo mais, mas ele é um lado mais comédia, mais tal, do que um livro mais sério, algo mais, sei lá, algo mais... É porque eu não lembro nenhum livro da Agatha Christie que não seja assim. Mas enfim, algo meio Glass Onion, algo meio Entre Facas e Segredo, que é uma comédia, mas também tem uma investigação, sabe? Algo nessa vibe, seria mais ou menos nessa vibe. A geração 9, que era a geração verde, que é guru da tecnologia, geek e gênio da informática, que também acaba voltando muito pra isso. E aí, esse aqui, o livro que eu escolhi, foi um livro de uma questão de hacker e tudo mais, fazer algo relacionado a hacker e tudo mais, não necessariamente voltado à ciência, não necessariamente voltado, me questiono mesmo, mas voltado pra tecnologia mesmo. Algo que se passa, sei lá, tem marketing do amor também, que eu acho que seria uma boa pra entrar aqui, mas não foi o livro que eu escolhi. Porque, enfim, envolve toda essa questão do marketing e tudo mais, então talvez não. Mas é voltado pra tecnologias e tudo mais. E a geração 10, que é a última geração, a geração azul, que é super mãe, crítica e familiar, que aí você pode botar um livro que envolve drama familiar e tudo mais, ou que é relacionado à mãe, né? Que também é um drama familiar, afinal. Algo meu Big Little Lies, que tem também coisas de família e tudo mais, é legal também pra colocar aí nesse aqui. Esse é o único que eu ainda não escolhi o livro ainda, mas eu tenho algumas ideias na mente qual é o livro que eu quero ler. Então, como eu falei, eu tentei focar nos livros que eu escolhi, os livros que eu tenho em casa, uma ou outra eu não tenho, outros tem no Kindle, então não tenho em casa, querendo ou não. Foi aí onde surgiu a ideia, né? Então, como eu sou muito fã de The Sims, eu decidi trazer aqui pro canal. E aí, já falei demais e muito, mas esse vídeo não terminou, porque eu vou ler agora A Razão do Amor e vou trazendo aqui pra vocês, né, o feedback do que é que eu tô achando, do que é que eu não tô gostando do livro. Realmente eu espero gostar muito, né, que não seja um livro muito bom, tipo, 3 estrelas e meias e 4 pra mim já tá o suficiente pra esse livro, sabe? Eu não tô com altas expectativas, é porque dizem que é uma cópia de A Hipótese do Amor, então assim... Então vamos seguindo, né? Agora são 10h24 da manhã e eu vou tirar um tempinho pra ler, mas eu tenho alguma coisa da faculdade pra fazer. E eu venho atualizando aqui vocês o que é que eu tô achando do livro. Então, até o próximo corte desse vídeo. Aproveitando a hora do trabalho, do almoço dos trabalhadores, para eu poder falar um pouco sobre minhas primeiras impressões sobre A Razão do Amor. Tô na página 56, eu não coloquei no Scooby ainda, então não sei exatamente a porcentagem que eu tô. Vou falar algumas coisas, as primeiras coisas, as impressões que eu tive relacionadas a que as pessoas falam por aí. Relacionada a como que os personagens são muito iguais. A personagem, a Bee, né, ela realmente é um pouco diferente. Eu achei até então um pouco diferente da personagem A Hipótese do Amor, que eu não lembro o nome dela. Mas o Levi desse livro é muito parecido com Adam, do primeiro livro, da Hipótese do Amor. Não só pelo fisicamente, por enquanto ele ainda tá naquela situação de meio chatinho, não sei o quê. Sendo sincera, ele não caiu nas minhas graças ainda. Tudo bem que ainda tem muita coisa pro livro evoluir, mas a forma que ele trata a Bee não sei, ele só é muito babaca e eu não sei se eu tô com muita paciência pra esse tipo de situação, pra esse tipo de cara, sabe? Eu tô meio... não sei não. Enfim, né, talvez ele tenha algum tipo de redenção. Acontece uma coisa aqui que eu não sei se vocês sabiam, que é sobre a questão de um Twitter, que ela tem um Twitter que fica publicando algumas coisas, e nesse meio desse tempo ele tem outra conta do Twitter que ela conversa, né? E, assim, meio que eu já coloquei aqui, porque pra mim é óbvio que quem é a outra conta é a conta do Levi, né? Então, assim, tem 56 minutos, eu li 56 páginas e já sei alguma coisa do livro. Obviamente é um romance, então assim, não vai mudar nada. Não acho que vai ter aquele plot twist, porque eu sei que a Hipótese do Amor rola um negócio ali no final. Então talvez eu esteja esperando algo que aconteça um pouco nesse livro aqui. Porque se for pra salvar do romance, dessa ideia desse cara menosprezando ela o tempo todo, até ela descobrir que não era assim, porque ele não suportava ficar perto dela porque ele ama ela, porque eu já estou sentindo que isso vai vir por aí. Pra eu poder... Porque por enquanto eu tô só lendo, assim, a história é muito... A escrita da história é muito boa. Eu gosto muito da escrita da autora, então faz você querer ler, mesmo você não gostando do livro, sabe? É meio...
Colin Hoover também tem essa pegada. Você não gosta do livro, mas você quer terminar de ler o livro logo, porque a escrita dela é muito boa e faz você querer ler por muito tempo. A personagem eu gosto muito dela. A única coisa que tem muito nesse livro é que é em primeira pessoa, e eu acho que talvez, espero que não, mas eu acho que a autora vai pegar um pouquinho aí nesse ponto, porque o livro de primeira pessoa é um pouco complicado, e a hipótese do amor, eu senti muito isso, eu senti que faltou muita parte de entrega do Adam, faltou muito mais conteúdo dele, assim mesmo, sabe? Porque era em primeira pessoa, então era na visão dela, então eu achei que faltou muito do Adam, assim mesmo, na história, e acho que foi por isso que eu fiquei meio assim com ele. E agora, como toda essa ideia, toda essa perspectiva do Levi e tudo mais, eu acho que seria legal ver a perspectiva dele também. Então, por o livro ser contado como primeira pessoa, talvez diminua um pouco mais também. Essa aí eu não gosto muito dele. E aí, a perspectiva que ela vai ter em relacionada a ele vai ser por conta do que ele vai falar, eu acho que não. Mas enfim, era isso que eu tinha pra dizer das minhas primeiras impressões. Estou aqui, né, prontamente. Eu acho que esse livro eu vou ler rápido também. Assim, eu só não vou ler tão rápido porque eu não tenho tempo suficiente pra isso. Eu acho que eu vou ler mais à noite, hoje. Agora eu vou ajeitar umas coisas da faculdade e mais tarde eu tenho estágio, daqui a umas 2 horas. Agora são 11h52, eu comecei a ler, era 10h30. Eu li 1 horinha, né? E um pouquinho mais porque eu queria terminar o capítulo. Mas é isso, né? Então, vamos ver no decorrer da história. Pode ser que eu mude toda a minha perspectiva e no final eu esteja amando a história, né? O Levi consiga me conquistar. Mas, por enquanto, não tá rolando não, mas vamos ver, né? Olha eu aqui, já são sexta-feira, comecei a ler o livro quarta, então ontem. E agora, cheguei na página 234 do livro e vamos lá, algumas considerações. Ignora essa marca aqui no meu queixo, ignora o barulho de obra também, porque, enfim, vocês já sabem. Eu escrevi algumas coisas aqui pra eu comentar o que eu queria comentar. A primeira coisa foi que eu falei na última vez que eu vim aqui sobre a questão do Levi. E eu mudei completamente minha percepção sobre ele. Tipo, ele sabe que ele foi meio que babaca com ela e tudo mais. O que acontece quando ele descobre meio que as coisas como eram vistas, não só por ela, mas por outras pessoas quando eles se encontraram, né, na época. Então, tipo, meio que não é que passa pano pra ele meio que não passa pano pra ele mesmo. E ele pede desculpa e tudo mais, e ele não tenta justificar as coisas que ele fez, então eu acho legal essa ideia também. Uma coisa que evoluiu do primeiro livro pro segundo, né, que da hipótese do amor pra razão do amor, que eu acho que esse é o segundo livro, um dos livros que ela escreveu depois. Que é sobre a questão da identificação do sentimento do personagem, porque como eu falei, o livro é escrito em primeira pessoa. Eu comentei, inclusive, na última vez, que eles têm um Twitter e eles conversam pelo Twitter, só que um não sabe que é o outro. Teoricamente, quem é leitor agora, ela não sabe, né? Porque assim, mas você meio que identifica pela conversa que tá tendo e tudo mais. Não é tipo um spoiler e você meio que entende desde o início, porque enfim, romance, etc. Então é meio que dedutivo as coisas que estão acontecendo, até pelas coisas que ele fala também. E eu achei um artifício muito legal da autora, diferente do primeiro livro, porque a maneira como ele vai conversando com ela sem eles saberem que é um outro, meio que dá uma ideia pra gente do que é que o Levi está sentindo no momento, mesmo que a gente teoricamente não saiba que é o Levi, sabe? Então assim, eu acho que foi meio que um acréscimo legal à história, diferente do primeiro, porque eu acho que a gente consegue ter esse debate aí de como que é que ele se sente, já que o livro é escrito em primeira pessoa. E às vezes falta um pouco, pelo menos a hipótese do amor, achei que faltou um pouco mais do Adam, e nesse livro já não falta tanto do Levi, assim, por conta da maneira narrativa que o autor decidiu escrever, né? E aí, já comparando um ao outro, eu sei que muita gente fala que os dois livros são bem parecidos, e teoricamente existem muitas coisas parecidas, a cena hot, né, que fala, ele tem a mesma fala que o Adam tem no início, mas em compensação, os dois personagens de Razão do Amor, pra mim, são muito mais carismáticos, mais simpáticos do que da Hipótese do Amor, principalmente o personagem. Eu acho que o Levi mais carismático, mais brincalhão. Eles conversam mais facilmente, assim. Eu acho que a Hipótese do Amor tem muito aquela questão de pisar em ovos. E por mais que a autora, ela pise muito... A autora não, a personagem desse livro aqui, que é a Bi, ela pise mais em casca de ovos, assim. Eu acho que funciona melhor, sabe? Pelo acréscimo. Eu acho que o casal combina mais, não sei explicar. Eu acabei que gostando mais desse livro do que do segundo, do que do primeiro, porque, como eu falei, eu sinto que os dois personagens se envolvem melhor e tudo mais, apesar de que ainda tem aquela questão da história e tudo mais, que eu acho que
não sei, não tá encaixando direito ainda. Tem muita repetição, meio que a mesma coisa. A personagem, assim, ela é bem, às vezes, bem monótona, então tem os pensamentos dela que, tipo assim, vai passando. Outras coisas que reclamam muito do livro, que eu concordo bastante, que é o fato dele, da única característica do Levi ser o fato dele ser alto. Ele tem olhos verdes, então ela repete isso o tempo todo, sobre a altura dele, sobre os olhos. Não tem outra característica, assim, sabe, que ela consiga usar, além do fato de ele ser musculoso também. Então eu acho que poderia ter sido dos outros acréscimos aí, coisa que não mudou do primeiro e não mudou pro segundo, e não sei se vai mudar nos outros. Mas em relação ao contexto geral da história, eu tô achando esse livro mais divertido do que o primeiro livro. Então por enquanto eu acho que eu tô dando uma nota 4 ainda. Não é 5 porque tem muitas coisas aí que não vai. Mas se você pensar que eu dei 3,5 pra Hipótese do Amor, então eu acho que um 4 vale. A não ser que eu baixo pra Hipótese do Amor pra 3 e deixe esse com 3,5. A única coisa que acontece muito também é a questão da falta do diálogo, né? Então eu acho que ainda é um ponto importante, né? Eu não suporto personagens que não têm essa falta de diálogo, então eu acho que falta um pouco. E teve outro ponto aqui que eu anotei que eu acho interessante comentar pra vocês também, que é que eu acho que tem algumas coisas que se resolvem muito rápido. Eu vou falar uma coisa muito breve aqui, que talvez seja spoiler pra quem não leu, então se você quiser dar uma puladinha aí eu acho legal. Mas eu falando sobre a personagem, que na verdade não é do personagem do ciclo central, é uma coisa que acontece em segundo plano, que é a questão da personagem, da assistente dela, porque ela meio que vê essa personagem, essa outra menina, que trabalha lá no escritório também, e ela diz que não gosta dela por motivos específicos e tudo mais, e desde o início você entende ali que eu achei assim no início que realmente ela tinha uma atração, e aí meio no meio do livro você descobre que elas meio que estão juntas. Aqui, essa personagem que é assistente, ela namora. Então, é meio que contraditório o fato dela namorar e do nada se agarrando com outra pessoa, e aí a personagem pergunta, a Bi pergunta, mas você não namorava? Ela fala, terminei. Sabe, tipo... Eu não sei, essa personagem, a Rossio, sei lá como é que se pronuncia o nome dela, ela é bem melhor do que a personagem que era amiga da Hipótese do Amor. Os personagens secundários aqui são bem melhores do que a Hipótese do Amor, porque aquela amiga da personagem era insuportável, mas essa aqui não, pelo menos não. Um certo cômico e tudo mais, mas falta... sabe, algum tipo de desenvolvimento, alguma coisa. E eu acho que nesse time eles não pegaram, ela só escreveu assim, sabe? Escreveu, vai ser assim e acabou. E aí como, mas ela namorava. Aí ela botou, mas é porque eu terminei. Acho que ela só lembrou do meio pro final que namorava e tudo mais. E enfim, não sei qual foi a ideia dela, mas eu achei que tem algumas coisas que se resolvem muito rápido, principalmente paralelos ali secundários, né? Então, Mas enfim, essa foi a história, eu não li pra poder terminar, eu queria gravar logo esse vlog aqui, essa parte do vlog antes de eu terminar o livro, fazer logo esse veredito. E agora eu tô na página 234, como eu falei. Aquele Scooby ontem, esqueci, então não sei a porcentagem que eu tô, mas falta muito pouco. Ainda falta aquele momento de low pra subir de novo, sabe? Então estou aqui na aguardo, mas eu queria contar pra vocês que eu realmente tenho gostado mais desse livro do que da Hipótese do Amor. Não sei se é porque tem muito tempo que eu li a Hipótese do Amor e não lembro tanto, mas eu acho que o sentimento, pelo menos o personagem principal, que era algo que eu achei que faltou muito no primeiro livro, tem um acréscimo legal aqui nesse segundo, e a conversa deles é bem legal também. Mas enfim, vou aqui continuar a leitura e volto pra falar com vocês. Então fiquem no aguardo. Voltei aqui pra finalizar esse vídeo. Terminei de ler A Razão do Amor. Terminei ontem, hoje já são sábado de manhã. Fiz muitas marcações nesse livro. Minha opinião final sobre esse livro, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Eu falei que talvez eu baixasse, mas eu gostei bastante do livro. Como eu falei, gostei mais até de A Hipótese do Amor. Talvez seja porque eu já li há muito tempo, então quem lê um livro seguido do outro sentiu muito essa proximidade, porque normalmente as pessoas acham A Hipótese do Amor melhor que A Razão do Amor. Mas eu bato na tecla de que os personagens são muito mais carismáticos. Eu acho que a autora evoluiu um pouco de um livro pro outro. Obviamente tem algumas coisas que não tem aprofundamento, algumas coisas que eu achei que ela poderia melhorar, que ela poderia ter inserido, algumas coisas que ficou meio sem explicação, ou que resolveu rápido demais, coisas que eu já tinha dito aqui pra vocês. Meus últimos pontos que eu tinha terminado de ler, teve um plot twist que eu achei muito legal. É um pouco diferente da Hipótese do Amor, que surgiu, esse aqui eu acho que cresceu.
a um certo ponto, até um certo ponto. Não vou entrar no mérito se eu acredito ou não, tipo, no mérito de ser algo que eu consegui engolir ou não. Eu acho que do primeiro livro teve muitas coisas que eu não consegui engolir, mas desse livro aqui eu já consegui engolir algumas coisas, sabe? E o plot twist eu não tava esperando, quando veio eu achei bem legal, porque me surpreendeu, querendo ou não, no final do livro. Obviamente tem umas coisas meio utópicas que acontecem e tal, mas eu vou relevar, porque comédia romântica, eu já li muita coisa utópica, então tá aqui me estendendo muito sobre isso, que acontece ali no final e tal, etc. Mas é aquele negócio, né? Ela faz um livro todo de slow burn e no 70 a 80% do livro ela cria um problema e em 3, 4 páginas ela já resolve. E eu acho que ela poderia ter antecipado um pouco mais, sabe, esse problema. Ela deixa pra estourar tudo de vez e resolve de qualquer maneira. Então, eu acho que esse é um dos motivos ao qual eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque eu dei os 4 porque eu me diverti muito e eu achei que foi um livro que merece as 4 estrelas depois da evolução de A Hipótese do Amor. Que, assim, não foi um casal que eu fiquei perdidamente apaixonada, não foi um casal que eu fiquei remoendo e acabou se tornando um dos meus favoritos, como já aconteceu com outros livros. Então, foi bom, foi uma leitura gostosa, eu acho que foi proveitosa. Eu não sei se vou ler outros livros da autora, eu já falei aqui também que eu tenho outros livros em inglês dela, que eu peguei o e-book. Então, talvez no futuro eu leia, não vou prometer. Mas, pra finalizar esse vídeo, eu li o livro e eu acho que vou contra a opinião de muitos e A Razão do Amor é muito melhor que A Hipótese do Amor. Muito é uma expressão muito exagero, mas é melhor que A Hipótese do Amor. E eu fiquei feliz em ter dado essa oportunidade a Ellie Hazelwood, porque eu tive uma impressão meio ruim dela de Hipótese, mas com esse aqui ela subiu um pouco no meu conceito. Só não fica nas minhas favoritas, mas aí tudo bem, não tem problema. Não estou aqui atrás de um autor favorito, né? Então, com isso, eu completo o nosso primeiro livro de desafio do Not So Berry literário, que a gente adaptou aqui. Então, esse foi o primeiro livro e aí vai ter o segundo, então eu não vou contar qual é o segundo livro, mas eu já tenho o segundo livro, então a gente vai ler juntos também, nesse formato vlog aqui que eu fiz. E eu vou deixar aqui embaixo todas as afirmações e o link, como eu falei, do vídeo do site original que eu peguei, o desafio, que às vezes não é o original que criou, porque normalmente quem cria é o pessoal dos gringos, tá aqui pra vocês, então estou ansiosa pro próximo, são 10 desafios, né, a gente já passou por um, faltam 9, e eu espero que vocês tenham gostado desse desafio e que a gente continue, tá? Então se você quiser participar, tá aqui na descrição, e eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.